A instância máxima da justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, julgou que agora precisa de aval do Congresso para afastar algum parlamentar. Decidiram os ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso acontece justamente, uma decisão agora nesse momento, justamente salva Aécio Neves de ser afastado do cargo e quem sabe até ser preso. Logo, Aécio Neves, que é denunciado por vários delatores como sendo um dos maiores bandidos da história do Brasil. Aécio Neves agora está livre para fazer o que quiser e ser abraçado aí pelos seus colegas do Senado. Com isso, Aécio Neves deixa claro o seu poder de força. É isso mesmo, Aécio Neves tem força até sobre o Supremo Tribunal Federal, minha gente. Por que o Morfeu está falando isso? Porque antes outros senadores e deputados já foram afastados e a gente vai mostrar isso aqui para vocês. Só que quando chegou em Aécio Neves, aí tudo parou. Muito provavelmente Aécio vai ser absolvido pelos crimes de corrupção, roubalheira, ladruagem, pivetagem, bandidagem, tudo que é age que você imaginar. E isso me faz lembrar o pacto para derrubar a Lava Jato que envolvia o próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A pergunta que fica é: qual a moral do Supremo Tribunal Federal Brasileiro agora? Se ele não pode aplicar justiça em determinadas classes de pessoas, como por exemplo os parlamentares. Se um parlamentar for criminoso comprovadamente, o Supremo não pode aplicar justiça a ele. O Supremo só pode aplicar justiça a outras pessoas, mas não aos parlamentares. Justamente no momento em que a gente vê o parlamento brasileiro quase que todo dando demonstrações claras de que está sendo comprado, de que está sendo corrompido, justamente no momento em que os delatores estão falando que os deputados foram comprados, diversos deputados. A lista do Odebrecht foi escondida pelo Sérgio Moro, foi abafado o caso. Então, todo um complô deixa a gente realmente desesperado. O canal Notícias Comentadas pergunta: se a gente não pode confiar no Supremo Tribunal Federal, nós vamos correr para que lado? Também pergunto o seguinte: quem é o opositor? Quem é que faz oposição a toda essa matrix que está comandando o Brasil e ficando cada vez mais claro que está realmente prejudicando o Brasil com as suas atitudes? A notícia publicada aqui na Carta Capital diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal precisa de aval do Congresso para afastar parlamentar, decide os ministros. Corte pode determinar medidas cautelares a parlamentares, mas quem dá a palavra final é o Legislativo. Decisão impacta diretamente no caso de Aécio Neves. Isso teve a votação e aí a gente vai entender um pouco mais. Aécio foi beneficiado, então era assim, não era qualquer deputado que estava sendo avaliado, era Aécio Neves, senador Aécio Neves. Só pode ser afastado com o aval do Congresso. Agora pense, a turma que derrubou, que deu o golpe parlamentar no Brasil, tem a maioria hoje no Congresso. Quais são as chances do Senado afastar Aécio Neves, mesmo que seja comprovado que ele realmente é um corrupto, é um bandido safado, que está roubando o Brasil à torta e à direita e gastando o dinheiro de vocês, dos impostos, com todas as sacanagens que ele vem fazendo aí pelo Brasil. Mesmo assim, o Aécio pertence à turma dos amiguinhos ali do Senado que estão apoiando o desmanche do Brasil aí através do golpe e agora com o governo do PSDB, inclusive o plano de governo do próprio Aécio Neves do PSDB implementado aí pelo PMDB. Com voto de Minerva da presidente, a ministra Carmen Lúcia, ela decidiu o voto a favor de Aécio Neves. Aqui eu vou dizer a favor de Aécio Neves, porque, eu repito, lá na frente vocês vão ver, o STF já afastou e prendeu outro senador. Agora o voto da Carmen Lúcia foi para Aécio Neves, não foi para um senador qualquer não, foi para Aécio Neves, foi para esse caso específico. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-5 que o afastamento de parlamentares por meio de decisões cautelares da Corte não pode ser feito sem aval do Congresso. Então, o afastamento de qualquer parlamentar, caso afeta diretamente o senador Aécio Neves, que foi afastado do cargo pelo STF e forçado a ser recolhido noturna. Relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou a favor de que a Corte possa impor, nos casos de que julgar necessário, medidas cautelares alternativas à prisão.
Ele foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello. Já os ministros Alexandre de Moraes, que inclusive o Alexandre de Moraes funcionou como uma espécie de advogado de Aécio Neves. Lembrando que Alexandre de Moraes já foi aí advogado de instituições que pertencem ao PCC, né, e também pertencia ao PSDB. Ele foi ministro do Temer, ele foi secretário de segurança do Alckmin, então é uma pessoa do PSDB. E claro, dessa vez funcionou como advogado de Aécio Neves dentro do Supremo. Não estou exagerando não, minha gente. Infelizmente o Supremo Tribunal, que era para ser um órgão neutro, ele tem partido lá dentro. O Alexandre de Moraes é do PSDB. Ele divergiu e disse não haver Constituição na possibilidade de privação de liberdade de ir e vir do parlamentar, mesmo que ele seja um bandido, hein? Ele foi seguido pelos ministros Dias Toffoli e ministro Ricardo Lewandowski. Olha só, o Lewandowski defendendo o Aécio Neves. Gilmar Mendes, isso é claro, e Marco Aurélio Melo também, isso daí é claro. Marco Aurélio, que é primo, parente aí do Collor de Mello. Então, vamos entender agora um pouco mais sobre isso. Decisão de afastar Aécio Neves provocou debate entre Senado e STF. Então é assim, o Senado golpista, que tem maioria golpista, quando afastaram Aécio Neves, eles se rebelaram. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso porque o Senado assim, o Senado assado, não sei o que, o STF está passando por cima do Senado. Lembrando também que essa discussão gerou apoio até do próprio PT, que é a oposição. O PT se posicionou da seguinte maneira: não, vamos ter que defender o mandato do Aécio, mesmo que a gente não queira, porque isso é contra a Constituição. Na verdade, o que acontecia na Constituição é que não era especificado na Constituição. Então, se não era especificado, o Supremo, na minha opinião, está aí para especificar, para fazer então com que a coisa aconteça. Mas o próprio PT, parte do PT, apoiou essa decisão e que o canal Notícias Comentadas não apoia de maneira alguma. Se o cara é bandido, eu acho assim, se o cara é bandido, a lei não está prevendo, a lei está protegendo, então muda a lei para prender o bandido. Não pode o bandido ficar solto. Como dizia certos parlamentares aí, bandido bom é bandido morto. Mas só que esse parlamentar que fala isso, ele não fala aqui do Aécio Neves. Ele tem medo do Aécio Neves, então ele não vai falar isso do Aécio Neves. Então, o que acontece? Se o cara é bandido, velho, e a lei está protegendo o bandido, então você tem que mudar a lei, amigo. Eu sinto muito quem fez a lei desse jeito, está protegendo o bandido, então muda a lei. Simplesmente assim. Ah, não, mas o cara é senador, o cara é um dos maiores, ele está em tudo que é lista de corrupção do Brasil. Então, pior ainda. Tem que prender ele e não ficar puxando o saco dele pensando, isso não pode, não pode. Não são eles mesmo que criam as leis. Se eles criam as leis para se proteger, o Supremo não pode fazer nada contra eles. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Né? Mas o julgamento na quarta-feira não trata especificamente do caso Aécio, mas a gente sabe que sim, que trata sim. Mas decisão dos ministros atinge diretamente o senador do PSDB. Veja, o Supremo Tribunal tinha mandado prender o senador em exercício Delcídio do Amaral. Eles mandaram prender o senador Delcídio Amaral. Ele é acusado de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Veja, ele não foi para a prisão do Delcídio Amaral, não foi preciso que ele tivesse roubado nada, não foi preciso encontrar mala com 51 milhões de reais na casa dele, no apartamento, não. Ele foi acusado de tentar, não é de atrapalhar, é de tentar atrapalhar investigações da Lava Jato. Isso foi suficiente para ele ser preso e logo depois o Senado cassou o mandato dele. É importante lembrar também que o senador ele era do PT, então a lei funciona para parlamentares do PT. Delcídio Amaral, de maneira alguma é flor que se cheire. Delcídio está envolvido em diversos casos suspeitos aí, também sendo acusado de ser também mais um bandido. E sim, na minha opinião, tinha que ser preso sim. Talvez esse motivo aqui fosse questionável, não sei. Mas a eficiência do Supremo e a eficiência do Senado em afastar Delcídio foi muito grande. Então, assim, o Supremo já fez isso antes. Tá? Já fez isso em 2015. No mínimo, sem falar nas coisas anteriores. Mas a denúncia aqui era de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Veja, as denúncias que pesam contra Aécio Neves são as seguintes, bem aqui embaixo, aqui na revista Exame, a revista que defende o Aécio Neves normalmente, mas não tem como negar isso, 18 de maio de 2017 publicou. Aqui, olha, dinheiro ilícito em 2001
Em junho de 2016, Sérgio Machado disse em sua delação premiada na Lava Jato que ele participou de um esforço de captação de recurso ilícito para bancar a eleição de Aécio Neves a presidente da Câmara dos Deputados. Então, a própria eleição de Aécio Neves envolve compra de votos ilegais, aí, de forma ilegal, para eleger Aécio Neves presidente da Câmara. Machado disse que foram cerca de 7 milhões levantados, sendo que Aécio recebeu 1 milhão desse montante. Ele teria recebido o valor através de um amigo de Brasília. Denúncia em Furnas. Delcídio disse que Thomas Toledo, ex-presidente, cuidava de pagamentos ilegais e um dos beneficiários era Aécio Neves, roubando dinheiro público da Furnas. Cerca de 5,5 milhões teriam ido para a campanha da eleição para o governo de Minas. Propina na Odebrecht. Em março desse ano, a revista Veja revelou que teria pago propina ao senador. Mais propina da Odebrecht. O senador teria lhe pedido 15 milhões no final do primeiro turno eleitoral de 2014. Escândalo da Petrobras. Em informações dadas em depoimento, um acordo de delação premiada diz que Aécio foi quem indicou Irani para o cargo de diretoria. Irani seria responsável por arrecadar propinas da Petrobras aos empresários. Escândalos do aeroporto. Ele construiu um aeroporto aqui no terreno de tio dele, aqui, ó, senador, fazendo de um parente, senador Tucano. Pegou 14 milhões de reais do seu dinheiro para construir isso. E outras denúncias envolvendo Aécio Neves. Por último aqui, a Procuradoria-Geral da República denuncia Aécio Neves ao Supremo Tribunal por corrupção passiva e obstrução da justiça. Também obstrução da justiça, em junho de 2017. Ou seja, Aécio Neves está sendo denunciado aqui de ser um dos maiores bandidos da história brasileira. Justamente ele que iniciou um golpe em nome da moral, em nome da luta contra a corrupção, e levou uma série de pessoas às ruas vestidos de camisa verde e amarela e cantando o hino nacional, vestido com a camisa da CBF. Levou essas pessoas a acreditarem que ele estava lutando contra a corrupção e a favor do Brasil. Imagina só o cúmulo do ridículo. Mas é isso que a gente tem. Então, o Supremo já afastou o Delcídio e agora afastou o Delcídio por denúncia de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. E agora, com todas as denúncias contra Aécio Neves, o Supremo mandou afastar o Aécio Neves do mandato e daí o Senado reclamou. Lembrando, o Senado participa de todo o processo de golpe que o Brasil está passando. O Senado faz parte disso. Então, 61 senadores que votaram a favor do golpe. A gente tem isso documentado no canal Notícias Comentadas. E aí, meu amigo, o que você acha que acontece quando o Supremo, que também é acusado de participar do golpe, tenta prender o mentor do golpe? Aí tem que mudar o STF. Aí, por 6 votos a 5, o Supremo decide que o Congresso pode rever afastamento do parlamentar. Veja, ninguém foi capaz de rever o posicionamento da lei, de criar uma lei específica, rápido, que resolva essa situação. Não, foi mais fácil desmoralizar a maior instituição de justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal decide que o Congresso pode rever afastamento de parlamentar. Ele tirou a sua própria autoridade para dar autoridade a um Senado, a um parlamento que é acusado de ter sido comprado, um parlamento que está envolvido em vários processos de corrupção, um parlamento comandado por uma quadrilha, segundo a Polícia Federal Brasileira, uma quadrilha do PMDB junto com o PSDB. É esse parlamento que a gente tem, é para esse parlamento que o Supremo Tribunal resolveu abdicar da sua autoridade para dar autoridade a um parlamento que é acusado de ser uma quadrilha. Entenda. Supremo Tribunal Federal Brasileiro, totalmente desmoralizado, abdicou da sua autoridade para dar autoridade a um parlamento que é acusado de ser uma quadrilha. Essa quadrilha, amigo, nós só vamos conseguir tirar daí, quem sabe, se já não for tarde demais, com o seu voto em 2018. E é muito importante entender nesse ponto aqui quem são as pessoas que fazem oposição a essa quadrilha. E aí, amigo, eu repito mais uma vez para você, não importa quem é de direita e esquerda, nós precisamos fazer oposição a essa quadrilha. E eu vou dizer a vocês, Aécio Neves, PSDB faz parte da quadrilha, o DEM faz parte da quadrilha. Eu vou pegar aqui um site da Globo que fala alguma coisa sobre pesquisa eleitoral para que você entenda quem faz parte dessa quadrilha, quem é oposição e quem não é.
Lula é oposição à quadrilha. Jair Bolsonaro é base de sustentação da quadrilha. É essa quadrilha que está tomando conta do Brasil. Marina Silva apoia Aécio Neves, é base de sustentação da quadrilha. Alckmin, base de sustentação da quadrilha. Ciro Gomes é oposição. Luciana Genro é oposição. Eduardo Jorge, não lembro agora, o Eduardo Jorge do Partido V. Ronaldo Caiado é base da quadrilha. Entenda? Então, assim, já aqui desse cenário você tem que entender quem é base de quadrilha e quem é oposição a isso. Se você pensa em mudar a situação do Brasil, você tem que ser oposição à quadrilha. Tá? E aí é incrível como o segundo colocado dessa pesquisa é uma pessoa que é base da quadrilha. É base da quadrilha que vota a favor das reformas desse plano de governo do PSDB e do PMDB. É uma pessoa que promete aos americanos transformar o brasileiro em escravo. Essa pessoa está em segundo lugar nas pesquisas, é Bolsonaro. A terceiro colocado é Marina, que também apoiou Aécio Neves, portanto, apoia a quadrilha que está aí. Hoje ela fala em oposição e tudo mais, mas na eleição ela apoiou Aécio Neves. Ou ela é maluca, não sabe o que faz, fumou maconha estragada, ou não sei o que a Marina está fazendo, mas ela é base disso, ela não se declara oposição a tudo isso aí. Tá? Então é preciso entender isso, quem são os candidatos e quem é base de apoio. Realmente oposição a gente só tem aqui os partidos de esquerda, centro-esquerda. O resto tudo faz parte dessa quadrilha, chamada assim pela Polícia Federal Brasileira. O Temer seria chefe dessa quadrilha. O próprio empresário Joesley Batista falou que é uma quadrilha e o Temer é o chefe da maior e mais perigosa quadrilha que existe no Brasil. Entenda isso, amigo. O Brasil precisa de você urgente. Vamos lembrar alguns outros casos em que o Supremo Tribunal Federal afastou parlamentares. Olha, o Supremo foi capaz de afastar Eduardo Cunha, que era deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, mas não foi capaz. Veja o tamanho da força. A gente pensava, o Eduardo Cunha nunca vai ser afastado, porque ele tem poder demais. Olha, Aécio Neves eles não conseguiram afastar. Conseguiram afastar Eduardo Cunha. Conseguiram afastar Eduardo Cunha, mas Aécio Neves não. Por quê, minha gente? Segundo o que a gente viu aqui na história e o que o canal Notícias e Comentários tem acompanhado, o Romero Jucá disse que o STF participaria do golpe, participaria da operação do pacto para derrubar a Lava Jato. E esse golpe, esse negócio foi planejado pelo Aécio Neves, que estava inconformado de ter perdido as eleições. Junto com o PMDB, se juntaram para dar uma rasteira na Dilma, que resistiu sozinha, praticamente sozinha, a todo aquele processo de golpe e de corrupção que ela estava envolvida. Então o STF foi até capaz de afastar o Eduardo Cunha, mas não foi capaz, abdicou dos seus direitos, abdicou da sua autoridade para afastar Aécio Neves. O que isso mostra? O poder de Aécio Neves junto às instituições de justiça brasileira, que é uma coisa que o canal Notícias e Comentários tem denunciado. Eu vou lembrar a vocês esse vídeo aqui feito pelo canal Notícias Comentadas em setembro de 2016, em que o Morpheus já falava que o Brasil estava refém do PSDB. Aqui nesse vídeo a gente mostra como o PSDB tinha dominado as várias esferas de poder no Brasil, inclusive a esfera do judiciário. Inclusive o judiciário. E é isso que a gente vê hoje. O STF consegue afastar Eduardo Cunha. O STF consegue afastar o Renan Calheiros da presidência do Senado, mesmo que o Renan não tenha obedecido. Mas o STF não consegue afastar Aécio Neves. Nem que para isso ele saia desmoralizado. O STF deveria ser um guardião da Constituição brasileira. Não interessa se é um parlamentar, é um bandido ou é uma pessoa simples. Mas no caso do parlamentar, ele abdicou o direito dele. Por quê? Ao que tudo indica, tudo faz parte, sim, de um pacto para derrubar a Lava Jato. Se não faz parte, existe uma coincidência de fatos aqui extremamente grande que nos leva a crer que, bom, pode até não ter sido verdade, mas que é muita coincidência, é.
A solução mais fácil era botar o Michel Temer, os principais trechos do áudio de Romero Jucá. Já tinha deixado o link do outro vídeo, vocês podem ver anteriormente, né, e tirar suas próprias conclusões. Pois bem, minha gente, aqui é o Morpheus que vos fala e vos pede o seguinte: nós precisamos fazer alguma coisa pelo nosso país. E do jeito que está, a gente sabe que não vai dar. Uma coisa que é importante entender é o seguinte: o Supremo ele deveria ter um processo de nomeação de ministros que fosse por ele próprio. O próprio Supremo, a própria Justiça brasileira deveria eleger seus ministros e não mais os políticos, porque a gente vê que transforma o STF em uma espécie de clube dos políticos. O Alexandre de Moraes, por exemplo, virou advogado do Aécio Neves. Na minha opinião, todos os ministros do Supremo deveriam ser demitidos e deveria fazer um novo processo para que eles saíssem. Então cria-se uma situação, uma campanha, eu diria até uma campanha, para limpar a imagem. Veja, eu não vou pregar destruição do STF, só que da maneira como está agora com esses ministros, é impossível a gente acreditar que exista justiça. Está parecendo mais que o STF foi transformado num clube de políticos, né? Cada um tem a sua influência. O próprio Temer falou que ele tinha ministro no STF. O próprio Temer. E a gente sabe que o Gilmar Mendes se declara amigo do Temer, então assim, só você mesmo sendo tapado da cabeça para não entender que isso é verdade. O STF se transformou num clube de políticos que acabam absolvendo um bandido, mesmo que existam diversas acusações contra esses bandidos. O STF vai sempre absolver o Aécio Neves. Se o Aécio Neves for pego com a metralhadora na mão matando uma pessoa, ele vai ser absolvido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado e pela Câmara e por todos os órgãos de avaliação que seja possível. Por quê? Porque tudo no Brasil, na verdade, o órgão de justiça acaba sendo um clube político. Tudo é política, tudo é futebol, tudo é torcida, tudo é direita e esquerda. E eu convoco a você a se libertar desse discurso. É preciso ter senso crítico e entender que prender Aécio Neves não é porque ele se declara de direita que você vai estar, o seu time está perdendo, você que é da direita, o seu time está perdendo. Esqueça isso. O Brasil precisa se livrar dessas pessoas para poder sonhar em ter ser um país mais digno com os seus cidadãos. Convoco a você a se libertar desse pensamento de esquerda e direita e defender aquilo que você acredita. Eu tenho absoluta tranquilidade em dizer que a maior parte do povo brasileiro não defende esses bandidos engravatados que ocuparam o Congresso brasileiro e que tem forte influência na justiça brasileira, fazendo a justiça até assumir um papel ridículo de se limitar a dizer a quem eles vão aplicar a justiça ou não. Sinceramente, o órgão máximo da justiça brasileira não poder aplicar a justiça, a Constituição, a todas as pessoas no Brasil, independente do cargo, até mesmo presidente da República, o STF deveria poder fazer. Mas foi mais fácil abdicar de seus poderes do que propor uma mudança na legislação que se adeque a esses novos tempos. Eu queria saber a sua opinião, o seu comentário, mas eu também pediria que você compartilhasse esse link aqui dessa notícia em todas as redes sociais. A gente precisa de um povo brasileiro pensante, um povo atuante, um povo que diga sim que gosta de política, que se importa com o seu país. Um povo que entenda que anular seu voto, deixar em branco, é dar carta branca a esse tipo de político que a gente está vendo aí. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia, no próximo vídeo. Até lá.